Muito obrigado. Bom, o meu comentário de partida, e creio que isso mesmo é evidenciado pelo processo legislativo que foi relativamente longo, é que era necessário, de facto, mexer nesta legislação. Nós tínhamos em Portugal uma legislação que tinha 20 anos de aplicação ou talvez até de não aplicação. Portanto, havia um corpo legislativo que não tinha efetividade entre nós e diria que a evolução do setor do comércio e da grande distribuição em Portugal evidenciou a necessidade de ter efetividade ou de conferir efetividade a este tipo de regras. Portanto, em minha opinião, é hoje incomparavelmente mais necessário este diploma ou uma alteração ao anterior Decreto-Lei 370 do que quando, em 1993, o mesmo foi aprovado. E arrisco-me até a dizer que serve propósitos hoje bastante distintos, que foi uma forma que o Estado e o legislador encontrou de, aproveitando um diploma com uma aplicabilidade genérica, mas que na prática, ao longo dos anos, tem tido um foco precisamente no setor da grande distribuição, para resolver um problema que se tem desenvolvido essencialmente nos últimos 20 anos. Enfim, começou antes, naturalmente, mas se em 1993, a meu ver, a própria necessidade deste tipo de legislação em Portugal era escassa, era discutível, hoje não tenho a menor dúvida sobre a necessidade de algum tipo de regulação desta natureza e, em particular, com foco no setor da distribuição. Bom, isto porquê? Todos conhecemos a grande evolução do setor, em muitíssimos aspectos positiva. Portanto, temos uma grande distribuição com elevado grau de sofisticação, com tudo o que isso tem de bom, mas também com muitas coisas, ou algumas coisas, que se tornaram, a meu ver, inaceitáveis. Nós constatamos um aumento paulatino da concentração na grande distribuição e constatamos que, pouco a pouco, foi-se também erudindo a capacidade de negociação da produção dos fornecedores com a grande distribuição. Bom, isto atingiu um ponto, evidentemente, muito distinto consoante os fornecedores de que estamos a falar, portanto, não é, obviamente, a mesma coisa falar da capacidade de negociação de um pequeno agricultor ou de uma grande multinacional, mas, em qualquer caso, e sublinho em qualquer caso, existe, a meu ver, uma disparidade muito grande de capacidade negocial nesta relação que obrigou o legislador a intervir, não só em Portugal, como noutros países, como já vimos hoje e seguramente iremos falar mais. Bom, isto tem também um contexto nos últimos anos que me parece que também impulsionou na prática a iniciativa legislativa, que é um contexto de crise da produção nacional, do seu setor primário, de uma importação crescente e massiva de produtos consumíveis e também muito, não só em Portugal, mas pela Europa e pelo mundo, o desenvolvimento, à medida que se desenvolve a realidade das marcas de distribuidor, o desenvolvimento também de um conflito de interesses inevitável de um mesmo estabelecimento ou de uma mesma insígnia entre os produtos de marca própria que comercializa e os produtos de marca de produtor. Conflito a nível de posicionamento, de marketing, mas também, obviamente, a nível dos preços que pratica, dos preços que escolhe para o consumidor e, consequentemente, das margens distintas que escolhe para os seus próprios
próprios produtos, portanto, marca de distribuidor, e para os produtos concorrentes, diretamente concorrentes, de marca de produtor. Portanto, isto criou uma série de problemas no mercado que ninguém pode iludir, estão aí, e que o legislador entendeu que careciam de resposta. Esta resposta legislativa tem também uma razão que se prende com a incapacidade que o direito da concorrência tem demonstrado até este momento, entre nós, mas não é algo, digamos, específico da nossa Autoridade da Concorrência, portanto, internacionalmente, nós temos assistido a essa realidade, e a própria intervenção aqui da Comissão Europeia, creio que também demonstra isso. Tem havido uma incapacidade do direito da concorrência em resolver este problema e, portanto, podemos discutir as razões, mas constata-se que não tem sido um mecanismo apto para fazer face a estes problemas. Isto, aliás, apenas de parênteses, são temas que podemos talvez desenvolver, creio que tem algum interesse, mas, por exemplo, questões como relativamente a este aspecto que eu referi das margens, não vi até hoje discutido com profundidade por parte dos economistas de concorrência, e creio que há um grande déficit de análise por parte dos economistas nestas matérias, a nível da definição do mercado relevante, se efetivamente estamos a falar dos mesmos mercados, quando diferentes grupos de distribuidores têm margens completamente distintas para os mesmos produtos. Ou seja, um problema que existe também, a meu ver, e que tende a agravar-se, e que esta iniciativa legislativa também, de alguma forma, visa visitar, é a questão da disparidade de forças crescente também dentro da própria distribuição, entre os distribuidores com maior cota de mercado e com menor cota de mercado. Havendo margens completamente distintas entre os vários distribuidores, será que estamos aqui a falar do mesmo mercado de produto? Como todos sabem, um dos elementos centrais da definição do que é o mercado relevante é precisamente o preço. E, portanto, é até um pouco estranho que nunca se tenha analisado verdadeiramente esta questão e tirado daí algumas consequências a nível de limitação do mercado relevante. Outra questão, enfim, provocatória para início de conversa, tem-se tendido a colocar exatamente na mesma perspectiva as cotas de mercado da distribuição e as cotas de mercado da produção. Portanto, eu ouço com alguma frequência o argumento, bom, mas a produção tem cotas de mercado máximas de 20 e tal % e nós temos produtores com cotas de 60%, de 90%, a concentração é muito maior no lado da produção. Eu francamente, espanta-me que os economistas não tenham, mais uma vez, devidamente olhado para este tema, porque isto claramente não cola com a realidade. Quer dizer, eu creio que não há ninguém nesta sala que com honestidade possa dizer que é a mesma coisa ter 20% na distribuição ou ter 20% na produção. Quer dizer, o poder de mercado que está em causa é completamente diferente. Quer dizer, não é um pouco diferente, é totalmente distinto. Não há nenhuma empresa, por muito poderosa que seja na produção e por cotas de mercado mais elevadas que tenha, que possa, no seu perfeito juízo, prescindir de um canal que representa 10% ou 15% das suas vendas totais. Isto seria uma medida de gestão pouco enfim, aconselhável, e basta olhar à nossa volta, isso não acontece, e para além do mais, teria como consequência colateral de que a sua força negocial perante os restantes distribuidores sairia, obviamente, fragilizada, porque ainda iria depender mais deles. Bom, portanto, isto coloca, a meu ver, de forma clara,
a necessidade de tomar algumas medidas e, portanto, podemos agora ver se as que foram tomadas são as mais corretas, o que é preciso fazer a seguir, etc. Eu tenho também assistido ao argumento do intervencionismo excessivo. Portanto, este tipo de iniciativa legislativa constitui um intervencionismo excessivo e inaceitável no princípio da autonomia privada. Bom, eu em relação a isso, creio que é uma falácia, com franqueza, porque me parece uma constatação clara pelo mundo fora que são precisamente as economias mais livres e desenvolvidas de mercado que não prescindem de alguma regulação quando é necessário assegurar um level playing field. E, sem surpresa, mas por muito que custa, enfim, aos arautos desta tese do intervencionismo excessivo, o primeiro país na Europa que interveio de forma bastante clara e, como vimos, através da sua adjudicator na exposição que foi projetada, foi precisamente o Reino Unido, que é o símbolo máximo do liberalismo económico na Europa. Portanto, para haver mercado livre é preciso haver um mínimo de regulação e de condições que assegurem precisamente que os vários atores no mercado têm a capacidade de livremente agir nesse mercado. Bom, mas para além do Reino Unido, que foi talvez o primeiro na Europa, depois as iniciativas sucederam-se. Em Portugal, aliás, logo após, a Autoridade da Concorrência emitiu o seu relatório, em 2008, que de alguma forma também está na raiz desta alteração legislativa, mas pela Europa fora têm sucedido iniciativas legislativas nesta matéria, a última das quais, a espanhola, que creio que é muito impressionante a vários títulos, e um dos quais é que, em tempos de austeridade, isto entre nós neste momento seria impossível, e eu até tenho dúvidas que fosse desejável, mas em tempos de austeridade aprovou a criação de uma entidade específica com competências de observação sobre este tipo de mercados. Portanto, foi ao ponto de criar uma nova instituição com o peso orçamental que isso representa. O aspecto que tem sido mais controverso com esta nova legislação, na prática, creio que é o limiar de coimas que foi escolhido pelo legislador. Isto a par de, enfim, críticas do ponto de vista mais técnico, legislativo. Mas creio que a questão central e a que tem estado mais presente na imprensa tem sido precisamente a do limite de 2,5 milhões para as grandes empresas em termos de coimas. A propósito disto, eu gostaria de referir que chegou a estar em cima da mesa a possibilidade, houve propostas nesse sentido, de as coimas serem em função do volume de negócios. Ou seja, tal como no direito da concorrência, podermos ter um limiar de coima diferente consoante o volume de negócios da empresa em causa. O que me parece, em tese, por princípio, um sistema mais justo, precisamente porque temos, quer do lado dos produtores, quer do lado dos distribuidores, empresas com dimensão completamente distinta e que, portanto, seria talvez uma solução mais justa. O legislador adotou o método clássico, portanto, de um limiar máximo igual, embora mitigando isto pelo fracionamento entre empresas de categoria diferente, portanto, as grandes empresas é que têm o máximo de 2 milhões de euros e, portanto, grandes empresas, estamos a falar de empresas com mais de 250 trabalhadores, com mais de 50 milhões de faturação. Portanto, este aspecto parece-me que é aqui o essencial, a par de outro tipo de mecanismos, como a possibilidade de medidas cautelares e de sanções pecuniárias compulsórias. Portanto, tudo isto, quer dizer, aquilo que de mais significativo temos de alteração nesta legislação são medidas tendentes à efetividade
do regime. Portanto, mais do que os ajustes que foram feitos nas vendas com prejuízo ou nos outros institutos jurídicos em causa, o que está em causa é conferir a um corpo legislativo efetividade de aplicação, o que me parece, com franqueza, a situação normal e expectável num Estado de Direito. Quer dizer, Portugal tem, como alguns países do sul da Europa, com demasiada frequência, convive bem com a existência de regras que depois não são aplicadas. Isto não é normal nem desejável e acho que faz parte também do nosso progresso civilizacional que isto deixe de acontecer. E, portanto, ou bem que revogamos essas normas, ou, se as mantemos, temos que lhes conferir efetividade. E, portanto, surpreende-me que haja declarações públicas como se a existência por exemplo, da venda com prejuízo, que é o instituto mais referido, fosse uma novidade, quando, na verdade, é algo perene, como regra, enraizado em Portugal há muitos anos, como, aliás, na generalidade dos nossos mais importantes parceiros comerciais, em Espanha, em França, na Alemanha, em Itália. Portanto, isto não é nada de bizarro, não é nada de estranho, não é nenhuma novidade. A novidade é que as sanções passaram a conferir efetividade a esta norma. Portanto, pode-se defender ou não a existência deste tipo de normas, mas já me parece mais estranho dizer que é uma novidade, porque antes, simplesmente, como não tinha uma sanção com grande poder dissuasor, se calhar havia uma tendência para ignorar a norma e agir como se ela não existisse. Bom, em relação aos problemas legislativos, e só para terminar o meu apontamento, às questões de interpretação, quer dizer, qualquer novo diploma, e este em particular, eu creio que vai ter uma série de questões jurídicas complexas para dirimir. Parece-me que seria muito útil e importante, e que era um bom serviço que as várias partes em causa prestariam à economia e ao país, se, em termos de autorregulação, que está prevista, como sabem, no diploma, isto fosse resolvido. Quer dizer, a chave para uma boa aplicação deste diploma e para que se evite, digamos, algum caos ou alguma excessiva litigância relativamente a esta matéria, será, creio que está, no bom entendimento no seio da autorregulação e existindo até um código de boas práticas europeu, creio que temos aí um bom princípio para que se possa chegar a um bom entendimento. Bom, como todos perceberam, e enfim, alguns conhecem, outros não, a minha posição, eu gosto sempre de fazer a minha manifestação de interesses, é a de alguém que tradicionalmente tem trabalhado como advogado no lado da produção, mas creio que, enfim, pelo menos tentei fazer a minha análise o mais objetiva e desapaixonada da realidade e, portanto, termino com este meu repto a que esta segunda fase da autorregulação possa ser feita de uma forma muito construtiva e consequente. Dr. Gonçalo Anastácio disse há pouco que a autorregulação precisamente é aquilo que pode prevenir a litigância. O que é que pode ser feito e deve ser feito nesse sentido? Acredita que isso de facto possa ser preventivo e possa funcionar? Bom, a autorregulação está expressamente prevista no diploma. Alguma coisa é suposto acontecer. Agora, entre o mínimo insuficiente ou um cenário de autorregulação, um código de boas práticas que efetivamente cria uma mais-valia no funcionamento do mercado, que reduza a litigância potencial, que crie melhores condições de funcionamento do mercado, vai uma grande distância. Portanto, isso depende dos vários intervenientes
nomeadamente no seio da Parca. Creio que é importante, e daí ter lançado esse repto, que se chegue a um cenário que não seja minimalista, precisamente para que as coisas possam funcionar bem e que possamos ter aqui um salto qualitativo. Se me permite, há 2 ou 3 pontos para trás que acho que vale a pena comentar. Relativamente à intervenção do Dr. Miguel Ferro, o meu primeiro ponto é mais uma questão, é mais uma interrogação, sinceramente, é um ponto que tenho em aberto, mas creio que é pertinente. Não sei se serão apenas os 2 grupos que referiu que ganham com a questão do diploma e das vendas com prejuízo. Admito a possibilidade de, mesmo no seio da grande distribuição, pelo menos uma parte destas medidas, e no caso da venda com prejuízo, poder ter alguma função de equilíbrio, de level playing field, entre os vários players da grande distribuição. Mas é uma provocação que lanço ao auditório, na medida em que poderá ser assim, na medida em que, obviamente, quem terá mais condições para aguentar situações de venda com prejuízo serão aqueles que têm maior rentabilidade e maiores margens. Por outro lado, também são aqueles que conseguem extrair melhores preços dos seus fornecedores. Portanto, há este elemento que talvez não seja despiciando em termos de assegurar level playing field em termos de concorrência no mercado. Relativamente à constitucionalidade das normas, embora eu partilhe uma série de preocupações sobre a interpretação do diploma e que o Dr. Miguel Ferro expôs muito bem, creio que há 2 pontos em que talvez se reflita mais o facto de a nossa experiência de trabalho neste setor ser em campos distintos, opostos. Um é a constitucionalidade das coimas, o outro é a questão da ASAI. Em relação à constitucionalidade das coimas, eu francamente não vejo que seja uma questão. E arrisco-me aqui a dizer que isso não acontecerá, não há questão nenhuma de constitucionalidade, porque se assim fosse também as coimas de direito da concorrência, que vão até 10% do volume de negócios, seriam inconstitucionais. E para mais temos outras áreas com este tipo de moldura sancionatória, onde a questão da constitucionalidade nunca foi afirmada pelos nossos tribunais superiores. Portanto, não creio que seja uma questão. Em relação à ASAI, eu sempre defendi a mudança para a ASAI, a Autoridade da Concorrência sempre defendeu a mudança para a ASAI. Creio que foi uma mudança relativamente consensual, pelo lado, pelo menos, de quem quer a aplicabilidade efetiva deste tipo de normativo regulatório. Não vejo que seja um problema por uma razão, desde logo, que acho que é claríssima e que encerra o assunto. Até ao momento, desde que foi criada a Autoridade da Concorrência, esta autoridade emitiu 4 ou 5 decisões de abuso de posição dominante apenas. Portanto, o que poderia haver aqui de conflito, da questão do ne bis in idem, aplica-se aos casos de abuso de posição dominante e quando estaríamos a falar de preços predatórios. Portanto, ainda um número muito menor do que estes 4 ou 5 casos. Portanto, é uma questão praticamente académica que não se vai colocar, ou se colocar será tão pontual que não deve aqui influenciar a decisão legislativa. A escolha da ASAI, que eu, aliás, omiti, era suposto ter referido, mas que me passou naquilo que foi mais importante nas alterações neste diploma, creio que, de facto, a transferência para a ASAI encaixa precisamente na efetividade a conferir a estas normas. Portanto, como disse, a grande alteração neste diploma é essa da efetividade e a transferência para a ASAI, a par com as coimas, com as sanções pecuniárias compulsórias, com as medidas cautelares, está precisamente totalmente enquadrada nessa maior efetividade que se quer conferir. A ASAI, quanto a mim, tem de facto muito maior vocação para este tipo de normativo, por serem questões comerciais,
por ter uma capacidade e uma vocação para lidar com esta massa de processos. Quer dizer, nós estamos a comparar dezenas e dezenas de processos por ano com sanções de concorrência que, conforme eu referi, em termos, por exemplo, de abuso de posição dominante, foram, salvo erro, 4, desde que foi criada a Autoridade da Concorrência. Portanto, decisões sancionatórias da Autoridade da Concorrência são muito escassas, são processos que demoram anos a preparar. Não é, obviamente, isso que se pretende de um diploma desta natureza. O que se pretende são sanções rápidas, de interpretação relativamente clara e de efetividade de aplicação. Pronto. E, portanto, a ASAI parece-me que foi, de facto, a escolha adequada neste sentido. Agora, há que complementar com a autorregulação, vamos ver do que é que os atores do sistema são capazes.